Gente, vocês estão bem? Se puderem me dar um feedback aí, se o vídeo tá bom, se o áudio tá bom. É um privilégio estar aqui com vocês e a gente poder falar um pouquinho do reino de Deus, expandir o reino de Deus e até mesmo daquilo que o Senhor está gerando, né, nesse novo momento. É um momento de muita novidade, é um momento de muitos desafios novos, e tudo isso tem a ver com que a gente ser igreja nesse momento. E a gente tem falado muito dentro do Dunamis, em algumas outras igrejas, a quais a gente presta consultoria e conversa, e tem muita coisa acontecendo. Obrigado, Larissa, pelo feedback, que bom que você está me ouvindo. A gente tem conversado muito no backstage mesmo, né, do que é o futuro da igreja e repensar algumas maneiras de tratar, e não apenas nas mídias sociais, né. Nós cremos que as mídias sociais, elas são uma ferramenta que, infelizmente, por muito tempo ela foi demonizada pela igreja, até porque a igreja ela tem uma certa dificuldade de olhar para alguns atributos da comunicação e da tecnologia e ver eles como bons, né? Então, a televisão virou algo demoníaco, a música vira algo demoníaco, e a gente perde a leitura dela, da neutralidade da rede. Ixi, eu bati no meu microfone e não estou acostumado a usá-lo. A neutralidade da rede. Então, o Instagram é neutro, ele é uma ferramenta, e assim como uma faca, ele não tem uma opinião própria. Ele é dado pelo uso a qual a pessoa que está manuseando se propõe. Então, se eu quiser usar a faca para cortar um bom presuntinho com queijo e fazer um sanduba para alimentar alguém, eu posso. Como eu posso pegar a faca e dar uma facada em alguém. E por mais esdrúxulo que seja o exemplo, a faca não tem culpa nenhuma disso. A faca não é ruim. Faca não é ruim. O que a gente faz com ela e a mesma coisa é as redes sociais e a plataforma de mídia. E a igreja, ela criou, né, principalmente na janela aí com o movimento pentecostal da década de 60 em diante, até no processo de ocupação da mídia, ela criou uma narrativa muito violenta de demonizar esses lugares onde existia uma cultura contrária. Então a faculdade, que era um ambiente que primariamente veio da igreja, né? Faculdade, escola, hospital, é coisa de crente, coisas que vieram da reforma e que vieram de nós, se tornaram ambientes onde não tem mais Jesus lá dentro, e a gente tem esse hábito de demonizar. E parte do que a gente está fazendo é recuperar esse atraso funcional. Então a gente é bem irrelevante. E tem muitos problemas que nós estamos colhendo agora que nós não conseguimos antecipar, de que sim, o mundo ele é um mundo caído, ele é um mundo sem Deus, e a própria Bíblia fala que o mundo vai piorar. A gente não tem expectativa nenhuma de dominar o mundo e ser gospel, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar de impor resistência e de reconhecer que o reino de Deus, ele continua avançando. Então, ao mesmo tempo que o mundo ele vai piorando, o reino de Deus continua avançando, e eu gosto de olhar com isso e falar assim, tá bom, o que nós podemos fazer de maneira prática sobre isso? E eu queria compartilhar alguns feedbacks do que a gente está vivendo e percebendo. E eu acho que eu vou dar uma bugada aqui, porque eu estou sem 2 monitores. Eu percebi agora que eu precisava estar com 2 monitores. Eu tenho um monitor aqui do lado, mas estou sem ele. Então, vai me aparecer, mas não está mais me aparecendo. Creio que não. E eu queria que a gente pudesse aprofundar um pouquinho. Isso aqui é um recorte de uma palestra minha sobre branding e um pouco de desenvolvimento, mas falar um pouco sobre pós-modernidade, o que redes sociais têm a ver com isso, e o que a nossa igreja pode fazer com tudo isso, né? Dentro de um lugar só. Acho que eu tô sem feedback de chat, mas se precisar de alguma coisa, meu WhatsApp aqui tá aberto pra galera me mandar qualquer coisa. Entrando aqui, eu queria que a gente fosse em 3 verdades sobre a pós-modernidade que a gente tem debatido, estudado e pensado muito. A primeira delas é que as pessoas elas passam mais tempo hoje no celular do que na igreja local. Isso aqui é agressivo demais, e é mais agressivo do que parece. Quando a gente fala que as pessoas gastam mais tempo na igreja
o local do que no celular, a gente tem um problema de cultura. A gente tem uma dócil, uma dócil expectativa de tentar colocar os valores do reino de Deus e incutir uma quantidade de palavra na pessoa que é muito inferior àquilo que ela recebe. Então imagina comigo, se a pessoa ela for no culto de domingo, e ela for no culto de jovens, ou algum outro culto de oração, e ela frequentar 2 eventos, né, semanais, ou um pequeno grupo, ela vai gastar aproximadamente o quê? 2 horas em cada um, 4 horas por semana. Ela vai estar investindo dentro da igreja, nesse ambiente seguro, onde ela vai estar sendo ministrada, ensinada, exortada e também sendo acompanhada. Se você for pegar a média do brasileiro hoje, o brasileiro ele tem uma média no celular de 4 a 5 horas por dia. E aí que a gente começa a ver o problema. A gente está querendo dizer que a gente vai conseguir permear o mesmo nível de cultura e valores que a gente gostaria de colocar como igreja, com 4 horas por semana, sendo que o cara gasta 4 horas por dia nesse dispositivo plástico imóvel que está na mão dele. E a pergunta é, será que nós como igreja não temos que romper essa barreira e permear esse lugar? Será que o evangelho ele é pequeno o suficiente para estar cabendo só no nosso púlpito e nas nossas reuniões celulares em casa? Será que a gente não tem um déficit de estender essa capacidade comunicativa, até de congregação e de maneiras criativas e extremamente funcionais para uma realidade pós-moderna? E por que a gente fala de pós-modernidade? Porque a gente tem o péssimo hábito, principalmente a igreja latina, de pensar na geração que é uma PEA, uma população economicamente ativa. Então é confortável para a igreja ver a janela de 24 até 55 anos, estando bem alicerçada na igreja, relevante. Tem um estudo do Barna Group, que ele mostra que apenas igrejas com grupos de jovens, com mais de 50 jovens, têm uma preocupação de ter o grupo de jovens como uma das principais ou secundárias prioridades, e eles uma taxa aí de o grupo de jovens ser a prioridade de 10%, número 1, né, e 70% como uma das 3 principais prioridades. Então, o que isso quer dizer? Igrejas que não têm jovens grandes e já não têm um trabalho quanto a isso, tendem a ser extremamente irrelevantes ou até mesmo inconsequentes com o trabalho de juventude. E o problema é que o trabalho de juventude ele é uma semente que você colhe. Então, eu não ligar para a geração atual é criar um problema que eu colho em 10 anos, que são as famosas lacunas geracionais, que é um histórico clássico na igreja brasileira e que provavelmente na sua igreja local você já viveu isso. Que é, de repente, os jovens fortes e os adolescentes que não tem ninguém. Ou os adolescentes que são fortes, mas não tem ninguém de 25 anos na igreja. E principalmente no nosso cenário tão misto de denominações, a gente percebe que tem buracos de faixas etárias em muitas das igrejas que não são mega churches, que são acima, né, de 2.000 membros ou 3.000 membros. E isso é um problema por causa da falta de carinho, cuidado e zelo que a gente tem com essas gerações que são confiadas pra gente. E quando eu olho para gerações mais recentes, eu tenho um problema que ele não vai bater na porta agora. Eu tenho um problema que ele vai bater na porta daqui a 5 a 10 anos, que é a galera hoje que a gente chama de alfa. É a galera que tá nascendo em 2010 e agora está com seus 11 anos, os mais velhos, e que é uma geração que, diferente de eu e você, eles não foram ensinados digitalmente. Então, provavelmente, se você tem de 16 para cima, você não recebeu um celular com menos de 5 anos. Então, se você tem provavelmente mais de 20, você recebeu um celular depois dos 12. Depois dos 12 anos, você recebeu um celular e começou a mexer com ele. Então você não foi formado digitalmente, você foi educado digitalmente, você tinha um celular por perto. Essa galera, eles crescem com o celular na mão, com o iPad na mão, com a televisão smart na mão, e a tecnologia se torna extensão, não só do pensamento, como também da conversa. Então a gente tem uma geração que ela é incapaz de guardar informação como guardava, e a gente já sofre um pouco disso. Então, se você for conversar talvez com seu pai, ou até mesmo com seu tio e avô, eles andam pela sua cidade, eu sou de São Paulo, eles andam sabendo São Paulo de cor e salteado, Brasília, Curitiba, não quer dizer, ele sabe a rua, ele sabe onde vir, parece que ele criou um mapa na cabeça. E hoje, a nossa galera do Waze, a gente tem um problema congênito de não conseguir decorar rotas. A gente tem uma dificuldade enorme de decorar rota, porque é uma informação que o cérebro já aprendeu a ignorar,
porque tem um instrutor fácil. Então a gente tem tantas muletas de aprendizado e conhecimento que esse mesmo efeito do Waze, ele se replica para várias coisas na nossa vida. A gente guarda menos informação, mas a gente é muito mais munido delas. Então, entrando em outro espectro, hoje, na mesma pesquisa que o Barna estava conduzindo, ele pesquisou algumas pesquisas políticas, a gente foi entrando, e hoje o jovem, ele guarda mais informação, mas ele tem menos posição política. Então você pode ver que as extremas direitas e esquerdas, geralmente elas têm características de ter pessoas mais velhas, principalmente a extrema direita. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa mais velha, ela tem a facilidade de se posicionar mesmo com menos informação. E a pessoa mais nova guarda mais informação, mas ela tem dificuldade de processar essa informação e exteriorizar uma posição, até por outros fatores da questão do desconforto social, e ela não conseguir, né, se posicionar. Ela só consegue se posicionar quando ela está anônima ou atrás da rede social dela, onde ela vira um grande leão, grosseiro e agressivo. Então a gente tem muitas deformidades sociais que estão sendo carregadas para essas gerações e que serão problemas de nós como igreja lidarmos. Porque a igreja é lidar com gente. E se as pessoas estão carregando isso, elas vão carregar isso para dentro da igreja. Nossa, Nick, mas o evangelho não muda. Realmente, o evangelho não muda. Há 2000 anos, nós carregamos a mesma mensagem que vem de Jesus, mas a liturgia e o modus operandi da eclésia como igreja não é nem um pouco parecido por mais de 300 anos. Ele sempre está mudando. E a pergunta é, será que a maneira que hoje nós pensamos e fazemos os sistemas, eles não têm que começar a ter mais carinho da gente olhar e falar, por que a gente faz isso? Por que dessa maneira? Por que nesse momento? Por que para essas pessoas? Antes de eu ficar fomentando mais a discussão, eu vou seguir para o segundo ponto. O segundo ponto é a cosmovisão e doutrina que somos expostos digitalmente nos molda mais do que nossa referência pessoal. Obviamente, para acalmar os twitteiros emocionados de plantão, lembrando que cosmovisão aqui sendo uma visão específica e não a cosmovisão como um todo, para não ter nenhum emocionado no chat que gosta de ficar no Twitter ali debatendo o que é cosmovisão. Mas cosmovisão e doutrina que somos expostos digitalmente nos molda mais do que a nossa referência pessoal. Isso aí é uma coisa que a gente começou a debater há mais ou menos 2 anos, quando a gente percebeu que algumas igrejas locais pequenas, elas estavam tendo problemas doutrinários e internos, porque as pessoas consumiam mais conteúdo de fora da igreja do que de dentro. Então vinha o adolescente, que obviamente não sabe da história da igreja, não tem contexto, e começava a cobrar da igreja dele ser a Hillsong. Por que a gente não faz as coisas assim? Por que a igreja não é assim? Porque ele consumia muito mais material e instrução de fora do que de dentro. Então ele era mais discipulado em princípios e valores culturais por um lugar de fora do que por um lugar de dentro. E é a famosa crise do cara que ele é arminiano e a igreja inteira é arminiana, e ele começa só a ouvir gente que tem uma soteriologia calvinista e ele começa a ficar confuso. E a mesma coisa o cara que tá numa igreja presbiteriana, que tem uma soteriologia calvinista, ele começa a ouvir uns negócios arminianos e a galera começa a brigar de dentro porque a própria igreja local não consegue produzir esse mesmo valor de cultura para gerar ensino e instrução para as pessoas. Porque é muito difícil não ver alguém que hoje não consuma uma pregação online, que não veja um material, que não leia algo. Então, o valor do que a pessoa consome fora do ambiente da igreja está moldando mais a maneira que ela pensa do que a própria instituição a qual ela congrega, faz parte e tem uma aliança. E isso começa a criar problemas que não deveriam existir. Eu começo a ter dissonância porque eu tô tendo um posicionamento muito mais turvo e menos claro do que eu poderia ter. Então, isso é um problema ainda que nós vemos frequentemente quando a gente conversa com muitas igrejas, quando a gente abre o diálogo, é de pastores extremamente bem intencionados, apaixonados por Jesus, tendo problemas com os jovens não conseguindo progredir, dar fruto, porque tem gente perdendo tempo com discussão pela visão da igreja não tá certa. Não tá certo, não estar clara. Por as pessoas não saberem qual é a história daquele lugar e o que leva ao credo e à doutrina ser daquela maneira e as coisas serem daquele jeito. E essa falta de aliança cria essas confusões, principalmente na galera mais nova. E aí a gente entra pro terceiro ponto, que esse aqui para mim é o principal. Não existirão mais nenhum Billy Graham. E eu faço parte do Descend, sou apaixonado pela missão do Descend, e como missão, o Descend ele foi um ajuntamento que as pessoas elas desconsideram, e muito por ignorância, aquilo que aconteceu ali.
Então, a gente ter pessoas desde uma denominação presbiteriana, de diferentes soteriologias, de diferentes denominações, de diferentes práticas, congregando ali, aquilo ali é bizarro. Porque primeiro que o Descend ele foi multigeracional, então a gente tinha todas as faixas etárias representadas ali, inclusive uma galera idosa representada em peso. A faixa etária foi 24 anos, né? Mas a gente tinha muita gente adolescente, muita gente mais velha, e é muito difícil ver um evento que seja tão plural, com tanta gente, com uma demografia tão dividida. Ele foi multicultural, então a gente tinha quase, se eu não me engano, 50 países, mais de 40 países diferentes representados ali, pessoas de diversos lugares que foram até lá, que vieram até o Brasil e que não apenas são de outros lugares, né, mas são pessoas de diversas raças. Então eu tinha desde a pessoa que é preta, até a pessoa que é branca, até a pessoa que é que é branca do cabelo ruivo, até a pessoa que é oriental. Eu tinha literalmente uma multiculturalidade. Eu tinha igrejas nipônicas que foram em peso para lá, de uma tradição bem conservadora, igrejas que são de uma tradição coreana, que tem culto 6 da manhã e é o culto mais lotado da igreja. E essa multiculturalidade foi algo que nós celebramos, além da de ser multidenominacional. Então a gente tinha lá desde congregação cristã presente, até pessoas da presbiteriana, até pessoas da batista, até pessoas da Assembleia de Deus, até de outras neopentecostais e pentecostais independentes, até como pessoas de católica carismática e uma católica tradicional, e aquilo ali pra gente como corpo e como igreja representa. Só que a diferença é que o Descend ele foi um aglomerado de diversas pessoas que fizeram aquilo acontecer. E quando a gente fala que não existe mais um Billy Graham no processo, é porque uma pessoa só não enche mais um estádio. E não porque ninguém mais é bom o suficiente, é longe disso, mas é porque nós acreditamos que esse nível de atenção e esse nível de foco não vai estar mais numa pessoa. E nós acreditamos que isso é do Senhor, isso é algo de Deus. E é algo de Deus que o Senhor está levantando pessoas em lugares de micro-influência. Então não é mais uma pessoa que carrega a mensagem. Porque o Billy Graham não foi o melhor pregador do mundo. Eu não sei se tem um cara na Noruega, em Valinhos, que estava na igreja de 40 pessoas e um maluco, ele fazia um sermão. Ele era um evangelista que até as ovelhas aceitavam Jesus. Eu não sei disso. Mas eu sei que o Billy Graham foi a pessoa que teve maior atenção e que ele sozinho encheu um estádio brincando. Mas a gente acredita hoje que até o que o Senhor está fazendo através do ambiente digital é que não é uma pessoa que carrega mais essa autoridade, né? E durante o processo do Billy Graham, né, quando teve a notícia, né, do falecimento dele, a gente comentou e algumas pessoas falaram do manto de Billy Graham e é impressionante como a galera se esforça para não entender. Quando a gente fala de manto, não é sobre a unção do Billy Graham, não. Até porque na própria narrativa de Elias e Eliseu, é legal a gente pensar que quando a gente fala de manto, o manto não é unção, porque a unção que Eliseu recebe é dobrada, mas ele pega um só manto, porque o manto é a responsabilidade. Então toda unção ela vem sobre uma demanda, sobre uma necessidade, a qual essa necessidade não pode ser suprida de maneira natural, mas apenas com o favor de Deus de maneira sobrenatural. Então quando a gente fala de manto do Billy Graham, é essa responsabilidade de notoriedade e de integridade, como o Billy Graham foi, e eu não falo pelos filhos dele, eu falo pelo que tem sobre ele, de as pessoas ao lado dele brincarem, falando, eu nunca vi o Billy pecar. E concordando ou não com a posição política dele, não posso negar o símbolo que ele era. E eu preciso pensar que eu não vou ter mais alguém que carrega esse mesmo lugar. Eu talvez vou ter diversas pessoas que carregam essa autoridade e carregam essa visibilidade. E aí a gente vai para um lugar que a gente tem que levar a igreja para um ambiente digital e guiar essas pessoas e conduzir essas pessoas. Eu vou voltar aqui para minha telinha. Deixa eu voltar aqui. Pronto, vocês estão me vendo aqui. E eu falo assim, cara, nossa, o chat tá bombando aqui. E pensar no quesito de... gente, só uma pergunta. Vocês viram o PPT que eu compartilhei? Porque eu acho que eu nem cheguei a compartilhar ele. Tô me sentindo um titio agora. Completamente titio. Nossa, mentira. PPT bonito, velho.
Mas que absurdo. Não, agora eu vou compartilhar o PPT. Eu me recuso. Nossa, eu vou revisar o que eu tô falando aqui. Nossa, mas agora eu fui o maior titio do mundo. Nossa, dá pra ter compartilhado em janela. Putz, grama, eu tô em 2001. Tá bom. Olha que bonito o PPT, gente. Pelo amor de Deus. Tô mostrando mesmo. Ó. 3 verdades sobre a pós-modernidade. 1, 2 e 3. Com o Billy Graham. É só isso mesmo, né? Que fiquei aqui falando bonito. Tinha que mostrar o PPT. Legal, obrigado. Depois me dá o selo de mais 68, porque, rapaz, agora você viu o PPT. Eu tirei o PPT agora. Não, eu me enrolei no compartilhamento. Relaxa. Se o cara de mídias sociais não sabe compartilhar um PPT, não esquenta, Nath. Tudo certo. E voltando agora pro assunto. Não vai mais ter alguém que carrega essa autoridade por si só. Não vai ter alguém que leva isso adiante. E isso faz com que a gente questione algumas coisas, que é, primeiro, a gente está criando estruturas suficientes para as pessoas poderem caminhar esse lugar. É muito bacana a gente falar do TikToker, né? Mas o TikToker, ele é um problema que a igreja ela já herda, né? É o problema da celebridade, da subcelebridade gospel na década de 80, 90 e 2000, né? Que é a pessoa que de repente se convertia e todo mundo olhava para ela, mas ela não tinha essa exposição. A celebridade da televisão não tinha a exposição que tem hoje. Então, o problema do TikToker, que bomba falando de Jesus, é que provavelmente ele está fazendo o que você que tem talvez mais entendimento teológico ou até tem a mesma graça, não está fazendo por vergonha ou por omissão, ou até você que podia estar preparando e capacitando ele, e essa é uma responsabilidade que a gente assume e carrega. Será que a gente está preparando uma geração para se posicionar? Se eu percebo que é uma geração rasa, bater nessa geração não é o certo, é burro. Porque eu tô criando um problema maior. Eu tô negando um processo que é de Deus. Eu creio que o Senhor levanta as pessoas. E será que não faz nosso papel, talvez, ser os cristãos criativos que vão guiar essas pessoas ou assumir essas posições com seriedade, com temor, que, tipo, realmente tem temor de ter as pessoas ouvindo? Cara, eu tenho uma conta muito pequena. Eu tenho muito temor do que eu falo. Até porque eu cuido de contas muito grandes, a gente tem muito temor com o que a gente fala. A gente ora e a gente gasta tempo em oração mais do que qualquer outra coisa. A gente ora e inicia os processos da agência todos os dias orando. A gente tem devocionais semanais, a gente tem tempos de alinhamento, a gente chora com a cabeça no chão de temor, cara. De falar assim, mano, Deus, eu estou comunicando no seu nome para milhares e centenas de milhares de pessoas. E quando a gente olha que as pessoas estão passando mais tempo no celular do que na igreja, né? Elas estão recebendo mais informação de outros lugares do que na nossa própria igreja local. E de que o Senhor está trazendo uma pulverização, eu preciso ser completamente constrangido de eu faço parte disso. Eu brinco e algumas pessoas se ofendem, eu espero muito que você se ofenda agora, em nome de Jesus, mas se a sua conta é privada no Instagram, ou você não tem nada para falar, ou você tem algo para esconder. E eu espero que isso te incomode. Ah, mas o meu perfil é privado e nada a ver isso aí. Não, tudo a ver. Se sua vida inteira foi dada por Jesus e você foi crucificado com ele, que é Gálatas capítulo 2, no versículo 20. Se a sua vida você não vive mais para você, mas Cristo vive em você, seu Instagram também. E tirando você sendo um adolescente de 12 anos que não tem necessidade de se expor, até por todos os casos de abuso na internet que você tem, se você é uma pessoa madura e mais velha, você tem uma mensagem, que é a mensagem de salvação, de vida, que é Cristo Jesus, esperança da glória. E essa mensagem, ela não é feita para ficar parada na gente. Isso não gera medo, temor e constrangimento na gente. A gente só é mais um cristão cauterizado que esquenta banco da igreja e que tá usando a criatividade como válvula para os nossos problemas emocionais e não para engrandecer o nome de Deus. Então, eu sei que eu tô pegando pesado. E esse processo, ele tem que nos constranger. O meu Instagram ele é ferramenta de transformação. E aí eu encerro aqui, até porque não quero me estender demais. Me manda uma mensagem aí, Mike, o quanto eu posso me estender aqui, se possível. Não quero ser chato.
Mais 1 hora. Legal, vamos fazer o quê? Mais 3 horas? A gente pode acabar 3h30 da manhã. Brincadeira. E no conteúdo, o que me encantou analisando, né, as contas que a gente trabalhou nesse último 2 anos, a gente percebeu que a conta da igreja é irrelevante. Se você produz mídias para sua igreja, o que eu posso te dizer é que talvez você esteja perdendo tempo. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que quando a gente olha, né, pro quão relevante a mídia da igreja em si ela é pro trato que a igreja tem, ela é menos relevante do que a conta do membro. Então hoje a gente acompanha diretamente a conta da Zion Church, que faz parte de uma das contas que eu trabalho, supervisiono. E sabe qual é o maior momento onde a nossa conta cresce? Pessoas vêm entrar em contato com o DM e a gente vê que existe um fluxo até de novos membros e pessoas que perceberam. Não é quando a gente faz um bom conteúdo, uma boa divulgação, mas é durante os cultos de domingo, quando os membros postam stories dentro da igreja. A pessoa postar o stories se tornou a nossa maior ferramenta de descobrimento. E a gente, durante a pandemia, a gente começou a conversar nos pequenos grupos e falar assim, galera, mano, faz a galera fazer stories. Por quê? Porque no stories, que o amigo desviado da faculdade, que o amigo distante da escola, que a pessoa que nunca conheceu Jesus do seu trabalho, ela percebe que você é envolvido com algo, que ela absorve da mídia numa coisa e ela tá vendo ali como outra. A impressão, né, o coletivo social, né, o imaginário coletivo que as pessoas têm sobre a igreja evangélica, né, sobre o cristianismo, é um trapo. É a caricatura do neopentecostal sugando dinheiro e tirando um demônio que conversa com ele falando rap. É um negócio estranho, é um negócio quase esquizofrênico. E na hora que ele vê que você está sendo cuidado, tratado, se divertindo, essa pessoa ela começa a entrar até num choque interno, de tipo assim, quê? Oxe, isso é igreja. E se você nunca teve isso, é que talvez você nunca exteriorizou isso. Você nunca teve alguém do seu trabalho, da sua faculdade, ou até mesmo do seu grupo de amigos da escola, antigos, ou do seu grupo de amigos do prédio, do seu bairro, da sua rua, que tiveram essa sensação, é porque talvez a gente não tá sabendo comunicar com o nosso maior tesouro, com a coisa mais preciosa que a gente tem, que é aquilo que a gente é mordomo, que é a nossa própria rede. E é louco pensar isso, porque uma igreja com 1.000 pessoas num salão é muita coisa. Mas a gente olha para um perfil com 1.000 pessoas e acha que é pouco. E, cara, será que ali não tem pelo menos algumas dezenas de pessoas que estão carentes da graça e da glória de Deus e que precisam das boas novas e o quanto a gente pode ser instrumento de transformação para honrar e glorificar o nome de Deus através disso? E é louco. A Larissa comenta aqui. É exatamente isso. Eu gerencio a conta da minha igreja, tem crescido em número, mas o usuário não engaja. E sabe qual é o problema, Lari? Porque talvez as nossas pessoas que fazem parte da nossa igreja não entenderam esse poder. Eu quero contar alguns testemunhos aqui para vocês que eu adoro contar, que são os que eu posso contar, né? Um muito forte é da minha mamãe. Minha mamãe linda, top. Teve um dia que ela tava no culto. Minha mamãe, obviamente, é titia. Minha mamãe é titia. Minha mãe é titia, sabe? Não é tia, é titia. Sabe o cara que é titio? Igual que não sabe compartilhar o slide na conferência? Igual eu? Ela tava no culto e tava um louvor, cara, presença de Deus muito forte. E ela pegou o celular, abriu o Zap Zap, pegou uma amiga dela, que trabalhava com ela, que era desviada, e mandou um vídeo do louvor. Sabe aquele vídeo de WhatsApp que a pessoa grava assim, ó, no meio do culto? A pessoa gravou de lado assim, ó, com as duas mãozinhas fazendo caranguejo, você sabe que ela tem o selo de titio. Gravou o negócio e enquanto ela tava ali gravando, ela mandou no WhatsApp dessa amiga e colocou: lembrei de você com um coração. E na hora que ela mandou lembrei de você com um coração, essa amiga depois devolveu com um áudio de uns 2 minutos, assim, chorando. Falando assim, nossa, eu precisava disso, Deus falou comigo. Né? Na semana seguinte ela tava na igreja. E ela tomou a decisão de voltar a Jesus, ela se firmou e ela reatou o relacionamento dela com Jesus. E ela teve esse encontro não por causa de um sermão top, não porque ela achou uma super pregação, não porque o anjo desceu e com a espada cingiu o ombro dela, não foi nada disso. Foi porque a minha mãe teve a pachorra de sentir do Espírito Santo e mandar um vídeo para ela no WhatsApp. Isso fez com que ela voltasse para a igreja. Eu falei, cara, quanto potencial
a gente não tá perdendo com ações simples como essa, pela falta de maturidade, visão que as pessoas têm de interpretar a rede social delas como ferramenta de edificação e até mesmo de evangelismo. E um outro exemplo clássico, né, que eu já contei umas dezenas de vezes, mas nunca é demais, é que na minha igreja local, eu era líder de adolescentes, peço perdão, vou ligar aqui, deixa eu botar no mudo, não perturbar. Eu era líder de adolescentes, e o adolescente era bem pequeno. A gente tinha 15 pessoas na base, uma frequência de 7 pessoas no culto de adolescentes, e eu falei, isso aqui, mano, a gente tem que virar. Eu vim do bailinho. Você não sabe o que é o bailinho? Eu não tenho tempo de explicar, mas era muito legal. Era um culto evangelístico que a gente fazia para mais ou menos alguns milhares de adolescentes, uma faixa de 17 anos, e sempre tinha de 200 a 400 pessoas aceitando Jesus numa única sexta-feira. Era bem forte e Deus fazia bastante coisa. Fazia porque ele está parado por causa da pandemia, né? E eu vim desse background do bailinho e falei, mano, a gente não pode ter tão pouca gente, cara. Deus quer alcançar muito mais os adolescentes. E a gente fez uma estratégia muito simples. Ao invés da gente postar sobre o culto, a gente montava uma arte de stories avisando o culto e pedia para todo mundo divulgar no próprio Instagram. E, mano, todo mundo postava. E o negócio começou a crescer muito, mano. Porque os amigos da escola viam e chegavam no DM e falavam assim, o que é isso aí? Posso colar? E a pessoa tinha a oportunidade de chamar e convidar e vir. E numa dessa apareceu uma menina. Ela estava sentada na esquerda do culto e a gente tinha um momento de cumprimentar a galera. E era muito legal, porque a gente pegava e falava assim, qual é o seu nome? Então a Larissa tá aqui comentando. Larissa. Aí todo mundo ia gritar, oi, Larissa! Oh! Só que assim, sem adolescentes gritando o seu nome, é uma experiência ou traumática ou enriquecedora. Olha, Cristi. Eu voltei para Cristo a partir de um post no Facebook. Uma conhecida postou a foto da Aliança de Milagres, algo parecido com uma célula, e perguntou quem gostaria de participar. Eu chamei ela. Uau! Glória a Deus. É isso que eu tô falando, velho. Dá pra gente estar gerando muito mais fruto com coisa muito mais simples do que fazer Life House no Farol, mas eu já chego nessa parte. Você sabe que você já fez Life House. Todo mundo aqui já fez uma Life House uma vez. E a Life House no Farol é a coisa mais ineficiente que o cristão já inventou. Mas eu já chego lá. E essa menina tava lá, sentada, bonitinha, e a gente perguntou, ela falou o nome dela, e eu sempre perguntava, como é que você veio? Que basicamente era quem te trouxe. E a resposta dela foi, vim de Uber. Eu falei, nossa, que dócil, que doce. Mas quem te convidou, né? E etc. Ela, ninguém me convidou. Tá, mas como é que você ficou sabendo? E aí ela respondeu, eu vi um stories e apareci aqui. Mas você já fez em uma igreja? Não. Você é de igreja? Não. Você sabe quem compartilhou stories? Não. E aí no final ela não sabia de quem era o stories, ela não sabia, ela nunca tinha ido numa igreja, nem na nossa, e ela não era cristã. Beleza, a gente deu risada, continuou. A gente começou a fazer o restante do culto, fui eu que preguei, foi um sermão com apelo à salvação. No final a gente fez o apelo, ela levantou a mão em primeiro lugar e quis entregar a vida dela a Jesus. 2 meses depois ela estava se batizando e eu fiquei com aquilo no coração, sabe? Tipo, cara, um story salvou a vida de alguém. Eu sei que foi Jesus e para com o seu crentez. Eu sei que foi o Espírito Santo que operou alguma coisa, mas quantas pessoas a gente não podia a gente tá deixando de ver tendo encontros genuínos porque a gente não tá tendo a pachorra e a coragem de postar um stories. E o que eu quero deixar claro aqui é que nós, como cristãos criativos, a gente tem que incentivar as nossas comunidades de fé a quebrar o efeito blogueiro. A pessoa ela acha que para ela ser relevante e ser de Jesus, ela tem que fazer pegar a câmera e fazer assim, ó. Oi, meu nome é Nick. Hoje eu vou falar de graça. A graça de Deus que você precisa. E, tipo, vira um negócio awkward, e todo mundo fazendo foto com textão, e uns vidão, e tipo, bro, não é sobre isso. Não é isso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas que verdadeiramente estão comunicando aquilo que elas estão aprendendo e vivendo com Jesus. E pode ser só um stories, mas precisa ser genuíno, tá? A gente precisa entender o poder que tem isso aqui. Não é pra você ficar vendendo o seu tempo secreto, mas é você usar a plataforma que você tem de divulgação para você conseguir projetar essa mensagem, que é a mensagem da cruz.
A Cris comentou outra coisa. De lá pra cá, me batizei e sigo firme, procuro fazer o mesmo. Posto sempre um resumo da palavra da semana no Instagram. Cris é gospel. Faça igual a Cris. Aprenda com a Cris. E nesse lugar, para encerrar esse ponto, a gente entrar aqui no último, que me deram tempo para estender, eu estou me estendendo. Entendendo esse poder e essa capacidade bizarra que a gente tem de fazer as coisas, nós como criativos temos que gastar talvez menos tempo produzindo as coisas e mais incentivando as pessoas da nossa comunidade local a entenderem esse potencial de abençoar e transformar a vida das pessoas. A gente tem que treinar, empoderar e munir as pessoas para elas serem essas pontas de lança, que vão usar as plataformas delas, mesmo que pequenas, porque elas têm contato com quem precisa do evangelho, e não a igreja como instituição. A conta da igreja, a igreja como marca, branding, não alcança isso. Quem tem a pessoa desviada, que carece da graça, ou que nunca conheceu Jesus, somos nós. Nós temos acesso a elas, da nossa vivência, do nosso ciclo, e é louco, porque o Barna Group, que eu adoro citar o Barna ele é um instituto de pesquisa americano que perfila a comunidade cristã, e ele tem vários dados. 80% das pessoas que aceitam Jesus e tem uma continuidade na fé dela, seguindo firme, como a Cris falou, elas vêm de convites e evangelismo pessoal. Só que o que a gente não tá entendendo é que esse lugar aqui de plástico, ele é a porta de entrada para isso. Ele é a porta de entrada pra gente ter uma tomada em massa de espaço, de um lugar de domínio que é a comunicação, para colocar uma narrativa cristã em jogo, para atritar e confrontar os valores desse mundo caído, valorizando aquilo que a escritura diz e sendo luz. Que a gente às vezes se perde tanto numa escatologia fatalista de o mundo vai ficar ruim, é isso aí, que a gente esquece que o mandato de Jesus é: a luz não pode ser colocada debaixo da mesa, ela deve ser colocada no alto para brilhar. Se eu carrego a mensagem mais importante do mundo, ela também merece a melhor comunicação. E ela merece o melhor cuidado que eu posso ter, para ela ser anunciada em cada oportunidade e lugar que eu tenho. E a gente está perdendo aí esses potenciais. Aí são os 3 potenciais, né? Eu vou encerrar com isso aqui. Só ler o comentário do Esaú. Recentemente tive a experiência de uma pessoa que não conhecia da minha cidade me procurar para saber mais sobre Deus, porque ela me seguia, ela seguia meu conteúdo no Instagram, fiquei muito feliz. Mano, glória a Deus por isso, velho. É disso que eu tô falando. E é legal ter um conteúdo cristão, super crente, não tem problema nenhum com isso. Mas é legal também não ter que ter um conteúdo cristão, mas constantemente estar falando daquilo que o Senhor tá fazendo e mostrando isso de alguma maneira para gerar essa curiosidade e essas oportunidades. São as janelas de oportunidade que a gente pode gerar para criar isso. E eu termino aqui concluindo com os 3 potenciais que eu acredito que a igreja tem hoje no ambiente digital, que é o potencial de edificação, o potencial de evangelização e o potencial de conversão. Potencial de conversão não é o potencial de converter alguém, mas é o que a gente hoje acaba fazendo até demais. É o potencial de converter a algum lugar, né? Converter como termo de marketing. Então é o banner que avisa o culto, o informativo sobre a conferência e é avisar que vai ter uma mudança e essa parte comunicativa, né? De levar as pessoas a eventos e a narrativa das informações centrais da igreja é uma parte daquilo que a igreja tem de potencial, mas a gente acaba fazendo só isso. Tem hoje comunicação de igreja que a única coisa que é banner de culto. E não tem problema ter um banner de culto, mas quando é só isso, eu tô sendo mal mordomo do que eu posso fazer. O segundo potencial é o potencial de edificação, que a gente carrega também, que é o potencial da gente usar a igreja como apoio de fé. E aí tem algo que a gente tem estudado e comentado muito, que é a rotação de público e conteúdo que a igreja sofre. Imagina comigo, a gente vira uma igreja aqui, Igreja do Cristãos Criativos. Eu não sei quantas pessoas estão online agora, né, assistindo aqui a nossa conversa, mas imagina que todo mundo aqui, a gente vira uma igreja. Nós é uma igreja, a partir de agora a gente é uma igreja. E, como pastor aqui, e parte do coletivo pastoral, a galera vai montar, obviamente, um currículo e princípios e coisas que a gente tem que comunicar, ensinar, e valores que a gente vai construir juntos para a gente ser maduro na fé e crescer junto. Então, depois de 2 anos, a gente vai estar num lugar, creio eu, né, mais profundo do que a gente está agora. Só que essas pessoas que já estão mais maduras, você que está aqui mais maduro depois da nossa igreja crescer por 2 anos, vão ter pessoas entrando. Pessoas que acabaram de aceitar e conhecer Jesus. Só que aí eu tenho um gap do leite que essa pessoa precisa, do alimento sólido que você precisa. E a igreja não sabe administrar bem isso. E ela patina.
Então eu tenho igrejas que têm cultos evangelísticos demais, às vezes, e que são sempre leite, e igrejas que só faz uma pregação expositiva, vamos estudar Romanos 8, e que com o máximo respeito, ninguém aceita Jesus ali. E eu crio, tipo, um gap enorme. Óbvio que eu preciso fazer uma expositiva em cima de Efésios 4 e, mano, deitar a Bíblia na galera, mas é só isso. Tipo, só isso. Eu começo a ter uma igreja que é uma droga, cara. Porque é uma igreja forrada de mestre que não tem nenhuma capacidade de alguma pessoa que acabou de chegar de Jesus penetrar naquele lugar, porque a gente não tem uma palavra que seja talvez mais branda. Ao mesmo tempo, porque eu vou ter igrejas de Lending, que é um perfil mais Hillsong, por exemplo, onde, cara, eles querem que a pessoa seja Jesus e o culto é feito para aquilo. Só que se você só se alimentar do culto de domingo, você vai perceber que existe uma certa superficialidade. E eu não tô dizendo, vamos tacar fogo na Hillsong, vamos tacar fogo na Batista Expositiva e na Presbiteriana Expositiva. Não, nada disso. Eu tô falando que se a gente não pode amadurecer a maneira que a gente pensa isso e criar estruturas saudáveis na igreja, então, será que a gente não pode ter cursos gravados que tornam mais acessíveis a questão da dinâmica do tempo lá dentro? Será que a gente não pode pensar esses currículos e criar esse material? E alguém como eu discipulo há muitos anos e eu tenho uma veia muito forte de discipulado. Todos os sábados eu tenho grupos com meninos aqui para a gente debater e alguns sábados eu encontro eles individualmente. É uma grande loucura, mas dá certo. E, cara, será que a gente não poderia estar aprendendo mais sobre conteúdo? Até porque tem coisas que o culto nunca vai poder adereçar. Então, eu duvido você me falar quando é que a sua igreja pregou sobre signos. Oi, galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, boa noite ao nosso culto aqui. Hoje a gente vai ter um sermão em cima de Capricórnios, Virgens e Áries. A gente vai, à luz da palavra, falar um pouquinho deles. Não tem isso. E aí eu tenho gente que é cristã e tá lá, cristã, Áries, cristã, Virgem. E eu preciso adereçar. Eu preciso ter um momento onde eu vou como igreja me posicionar para falar, galerinha, então você acredita em signo? Então, acho que você tem que parar de usar droga também e você tem que se converter. E porque não vai ser um ambiente para isso. Você não vai ter a pregação que é a marihuana. Você não vai falar de maconha. E aí eu começo a ter cristão confuso. O cara usa texto de ervas do Antigo Testamento para tentar defender, porque ele não consegue ter uma exegese clara em cima do Novo Testamento, em cima dos frutos do Espírito, em cima de princípios que Jesus apresenta. E a gente começa a deixar de falar coisas que deveria estar falando, cara. Porque não é o lugar do culto. Cara, você não vai ter um culto para falar de masturbação. Mas masturbação hoje é o principal problema de toda geração, homens e mulheres, abaixo de 24. 95% dos meninos têm problema com masturbação e 78% das meninas. Dado do Barna Group também. E eu não tenho uma pregação sobre isso. Eu não espero que a gente pare o culto de domingo para falar sobre isso. Olá, pessoal, hoje nós vamos falar aqui, né, a tiazinha Neide, de 68 anos, você pregar sobre masturbação. Mas eu preciso de um lugar onde eu falo isso à luz da Bíblia, para instruir as pessoas, para exortar as pessoas, para guiar as pessoas. E será que a gente não está perdendo esse potencial por não estar usando a comunicação e as redes sociais? Só dar um beijo aqui pro Esaú e pro Cristãos Criativos aqui, comentar que ele ia ser meu amigo. Gente, pode ser meu amigo, eu adoro amigo. Vamos tomar café, andar de skate, tacar fogo em papelão, abraçar velhinho, vai ser incrível. Então, faz sentido o que eu tô falando? No sentido de criar estruturas sólidas para nós transmitirmos valores e conhecimento para as pessoas. Tem muito mais pira nessa questão litúrgica, mas o potencial de edificação hoje da igreja, para mim, ele também é muito ralentado, porque a gente não produz isso, né? E a gente está tentando fomentar hoje nas igrejas que a gente tem contato. E por fim, é o potencial de evangelização. E o potencial de evangelização, ele é um potencial que ele é muito, muito diminuído. Então, se você for um cristão que trabalha com as redes sociais da sua igreja, talvez faz tempo ou nunca você viu a galera gastando tempo ou você gastando tempo em produzir alguma coisa que fosse de cunho somente evangelístico. Nós vamos fazer isso aqui para que pessoas não cristãs consumam esse conteúdo e sejam alcançadas.
Qual a última vez que a gente fez um vídeo assim, para veicular para pessoas não cristãs? Qual foi a última vez que a gente fez um material feito para os nossos membros compartilharem no WhatsApp para criar posicionamento e edificação? A gente carece de olhar com carinho para esse tipo de estratégia empreitada e a gente acaba não alcançando quantas pessoas a gente poderia alcançar. E eu acho que esse papo aqui ele se encerra em: as redes sociais eles são um assunto mais relevante e sério do que a igreja brasileira hoje está tratando. E quando eu falo de igreja brasileira, com muito temor, não igreja como noiva de Cristo, mas igreja como instituição e de maneira bem abrangente. Há um tempo atrás, na pandemia, me assustou muito quando eu vi um cara que compartilhou uma mesa de transmissão de uma igreja de extrema qualidade e falou: nossa, para que isso? Isso não precisa. E eu falei: cara, a pessoa pensa isso é uma falta de cosmovisão. É bizarro como a gente fala que a gente faz as coisas para Deus e a gente tem a pachorra de ficar medindo a excelência e o investimento. Tipo, mano, as pessoas não estão dando culto presencial. Eu vou ficar fazendo um culto online medíocre. E eu falo que eu tô fazendo as coisas pra honrar e glorificar a Deus, mano. Desculpa, mas eu não consigo aceitar isso. Eu não consigo aceitar que tem uma galera do Cristãos Criativos que tá fazendo o maior esforço pra fazer um negócio como esse, e tem gente que vai ficar incomodada deles pedirem contribuição Pix, porque existe uma mentalidade de pobreza enraizada, cara. Pobreza enraizada, de assim, eu não vou investir no reino, porque as coisas do reino é de mais ou menos, e é completamente o contrário. Aquilo que é pro Senhor tem que ser aquilo ali que é mais precioso, e eu vou comprar um incenso mais caro, e eu vou quebrar os pés de Jesus, lavar com o cabelo, eu vou pegar uma câmera boa, eu vou pegar um áudio bom, porque eu vou me posicionar para entregar a Deus aquilo que é de melhor, e não o medíocre, e não o mediano. E se a pessoa não entende isso, é porque ela não entendeu a profundidade do que é falar que o zelo pela casa do Senhor me consumiu. Eu sou consumido por entregar aquilo que é de melhor para o Senhor. Eu me recuso a ter algo medíocre. A minha transmissão não vai ser medíocre, porque eu amo meu irmão e ele não vai assistir algo que é ruim, que não entrega para ele uma experiência que deixa ele conectado com aquilo que o Senhor está fazendo. Ai de mim ser a pedra de tropeço que faz a pessoa não assistir o culto online, porque eu faço um louvor cocô, porque eu faço uma pregação que o áudio é uma droga. Isso é vergonha pro corpo, é vergonha pra igreja. Isso tinha que constranger a gente. Ainda que não tem estrutura, então rala pra aprender, pra juntar uma grana, pra alugar, pra fazer uma gambiarra que seja top, mas não a live num tripézinho torto, com áudiozinho ruim, porque para corrigir isso aí você não gasta nem R$100. E eu não tô falando da igrejinha que tá afundada no fundo do Nordeste, carecendo de comida, tá? Porque isso aí é um outro cenário. A gente não tá falando de extremo, falando do cara que não tem a pachorra de dedicar a vida dele a entregar aquilo que ele tem de melhor ao Senhor. Isso deveria envergonhar a gente. Como cristãos criativos, não é só a qualidade da minha ideia, mas eu também vou ter temor de entregar algo de bom, porque eu não tô fazendo para homens, eu tô fazendo para Deus. Então vai ser a melhor qualidade de comunicação, minha melhor potencial. Eu vou ler, estudar, eu deixo de mostrar aqui por algum motivo, mas eu vou ler, estudar, eu vou me capacitar, porque Deus merece algo muito melhor. Eu não mereço nada, eu sou carente da graça e da glória de Deus, eu sou completamente merecedor, mas o Senhor é digno de tudo, e a Ele eu vou entregar tudo isso. Então, termino com a minha pistolada ao vivo, porque se eu não pistolasse, pachorra, é falta de vergonha na cara, Esaú. Traduza dessa maneira. Então eu encerro com essa minha pistolada. Eu espero que o Senhor tenha falado com você profundamente e tenha te constrangido e tenha te motivado e te impulsionado. E só antes da gente acabar, eu queria poder orar, tá? Ser bem gospel, crente. Então, se você puder fechar os seus olhos aí, a gente orar aqui para encerrar. Jesus, obrigado pelo privilégio da gente poder estar aqui aprendendo mais sobre o Senhor, sendo edificados e sendo inspirados à estatura e à medida do Senhor. Eu peço que o Senhor encha cada um dos nossos corações de temor, de uma vontade de ser excelente, entregar o melhor para o seu reino, de poder servir naquilo que nós somos levantados e a cada dom e talento que o Senhor confiou da melhor maneira. Jesus, não nos deixe envergonhar o Senhor, não nos deixe ser cheios de vergonha. Eu peço que todo espírito de medo vá embora, eu peço que a coragem que vem do alto e ousadia encham os nossos corações. Nós cremos naquilo que o Senhor fala também em Atos 2, que não há dúvida de que o Senhor vai estender a sua poderosa mão a curar,
mas que o Senhor nos encha de ousadia. Então, Senhor, nós não temos dúvida, mas enche o nosso coração e a nossa boca de ousadia para nós possamos falar, para que nós possamos manifestar o seu reino e para que as pessoas da nossa igreja, assim como nós, possam ser inspiradas e motivadas a serem instrumento de edificação e transformação através de cada rede digital, assim como todas as áreas da vida delas, em nome de Jesus. Amém. Amém! Top! Um prazer estar com vocês. E eu não sei como encerrar. Alguém entrou. Obrigada, Nick. Obrigada. Maravilhosa essa aula aí, muito edificante também.